deve estar a chegar. Ah, está ali. E agora, o ídolo. Agora, atenção. Muitos aplausos para o David. Eu queria agradecer a honra que ele nos dá de participar neste encontro. É o 10º, não, neste caso é o 9º, por causa do programa dele de vida, o 9º em 16 figuras da música portuguesa e portugueses, muito diferentes, compositores, instrumentistas clássicos, cantores, vão desde o fado ao jazz, passando pela multiplicidade de estilos que conhecem, caracterizam o David Fonseca, homens, mulheres, jovens, não jovens, 18 anos até aos 50 e tal. Penso que ninguém ultrapassou os 50, 40 e muitos, mas ninguém ultrapassou os 50. E que aqui estão com escolas que ao todo serão, até ao verão, qualquer coisa como 50 mil alunos. Este é talvez o dia mais participado. São praticamente 600. 600. Já aqui tivemos 300 e muitos, 400 e muitos, 500 e muitos. Agora, tantos nunca tivemos. E uma palavra especial para as professoras e professores, que merecem uma salva de palmas. Vá, vamos lá. E o David diz o que quer, canta o que quer, se não quer cantar não canta, se lhe pedirem canta um bocadinho, conta-lhes a experiência dele, porque a ideia é vocês poderem aprender alguma coisa com a vida dele, com o que ele fez ao longo de 2 décadas e que mudou muito. Cantou em grupo, cantou a solo, cantou nos sítios mais variados, gravou discos muito variados e não mudou de estilo, porque o estilo é substancialmente o mesmo, mas mudou de formas de estilo. E muitos de vocês não têm preparação musical. Já houve encontros em que era sobretudo alunos de conservatório, ou eram sobretudo quem tinha já uma escolha virada para a música, mas não percam esta ocasião, porque é uma ocasião única. E eu vou sentar-me ali, vou ouvir, depois tenho que sair um bocadinho, porque a Presidente da Moldávia quer falar comigo, por causa da entrada na União Europeia, mas são 10 minutos, depois volto. Entretanto, vocês fazem as perguntas todas que quiserem, e o David responde o que tiver tempo e paciência para responder. E depois, no fim, vamos tirar uma fotografia todos, com o David, uma fotografia escola a escola, também com o David. E agora, palmas para o David. Obrigado. Obrigado. Ora, bom dia a todos. Eu, antes de mais, queria perguntar, que eu vi que houve uma escola que veio de Ponte da Barca. Onde é que está a Ponte da Barca? A que horas é que vocês se levantaram hoje? 3 da manhã? 3? Meu Deus. Nenhum se levantou mais cedo, mas não? 3 foi mais cedo. Meu Deus. Espero conseguir chegar até ao fim. Não adormeçam. Deixem-me apresentar. Eu chamo-me David Fonseca, sou músico. Eu comecei a minha carreira aos 25 anos, mas eu queria contar-vos um bocadinho como é que eu cheguei até aqui e como é que eu me tornei um músico, que era uma coisa que eu, na realidade, nunca pensei na minha vida fazer. Eu vou subir daqui para poder vê-los melhor. Sim, vejo muito melhor.
Quando eu tinha 16 anos, 15, 16, a única coisa que eu queria na minha vida era ser fotógrafo. E durante muitos anos andava de um lado para o outro com uma máquina analógica. Na altura não havia digital. E então eu tirava fotografias, revelava-as em minha casa, passava dias, semanas no laboratório improvisado na casa de banho da casa dos meus pais. E eu achava que era isso que eu ia fazer na minha vida. E eu comecei a tirar fotografias por uma só razão: o tédio. Eu sou de uma aldeia chamada Marrazes, em Leiria, onde o tédio era terrível para um miúdo de 15 a 6 anos e eu queria fazer qualquer coisa que me fizesse ultrapassar esse tédio. E a fotografia foi um escape e achei efetivamente que ia ser a minha profissão. Todos os anos os meus pais iam passar férias a Peniche, porque os meus avós, por parte da minha mãe, são de Peniche. E não sabem porquê, em minha casa, em casa dos meus pais, sempre houve uma guitarra encostada a um canto. Ninguém sabia tocar a guitarra, nem a minha mãe, nem o meu pai, nem o meu irmão, nem eu. Ninguém sabia tocar aquela guitarra, mas ela sempre esteve lá. Durante toda a minha vida a guitarra estava lá, não sei por que razão é que alguém comprou a guitarra, nem a minha mãe se lembra de ter comprado. E uma das vezes que fomos para Peniche, como eu sabia, eu tinha 17, 18 anos, sabia que ia ser um mês terrível, um tédio terrível, para um miúdo que ia ser afastado dos seus amigos de Leiria, em Peniche não conhecia praticamente ninguém, então levei a guitarra literalmente para afastar o tédio que seria passar um mês inteiro em Peniche. E foi assim que eu aprendi a tocar guitarra. Até hoje, eu só tive aulas de música quando era muito miúdo, entre os 8 e os 10 anos de idade. Fiz solfejo, aquelas coisas muito chatas, mas só comecei a tocar guitarra efetivamente para fugir ao tédio. E achei que aquilo era um hobby porque eu adorava música. A maior parte das músicas que eu gostava eram feitas com 3 ou 4 acordes, por isso conseguia tocá-las todas. E a certa altura pensei, bem, se eles sabem fazer estas músicas, posso tentar fazer eu também as minhas canções. E assim foi. Fiz as minhas canções, mas achei que era só para mim uma coisa, amadora, para eu fazer em casa, para mostrar aos amigos e pouco mais. Quando acabei o liceu, como queria ser fotógrafo, como vos disse, acabei por ir para as Belas Artes. Foi um dos erros maiores da minha vida. E ao mesmo tempo não foi, porque nas Belas Artes não consegui explorar aquilo que eu queria do ponto de vista da fotografia, daquilo que eu queria fazer. E no segundo ano acabei por desistir a meio e voltei para a casa dos meus pais. E estive 6 meses em casa dos meus pais, numa altura em que todos os meus amigos estavam a estudar num sítio qualquer, portanto eu estava sozinho na minha cidade durante 6 meses. E mais uma vez o tédio apoderou-se brutalmente de mim e foi por essa razão que eu decidi juntar uma banda a quem demos o nome de Silence 4. Essa banda que só existiu por tédio, totalmente, porque eu nunca na realidade pensei em fazer disto uma vida profissional, acabou por 3 anos depois editar um disco e ser um sucesso gigantesco, completamente inesperado para mim e para todos os elementos da banda. Mesmo nessa altura, honestamente, não achei que fosse fazer disto vida, mas depois comecei a perceber que a música para mim acaba por concentrar uma série de coisas que eu gosto. Porque no final de ter formado essa banda, desses 6 meses de interregno que eu tive ali, acabei por entrar numa faculdade, que foi a Escola Superior de Teatro e Cinema, onde tirei um curso de cinema, na área da imagem, e sem saber muito bem, todas estas coisas acabaram por se encaixar na minha vida. Eu hoje sou músico, mas também acabo por ser um músico que sou interessado em artes, sou um artista que é interessado em cinema, um fotógrafo que é interessado em música. E tudo isso acaba todas essas áreas acabam por se coadunar umas com as outras e acaba por fazer da minha profissão uma coisa que para mim é quase como um desafio todos os dias, todas as vezes que a encaro. Não encaro bem como música. Não sei se quando faço uma canção, não estou a pensar única e exclusivamente na canção, estou a pensar em como é que ela vai ser tocada ao vivo, como é que as luzes vão funcionar quando estivermos lá em cima do palco, como é que o vídeo vai ser, como é que vamos fazer as fotografias para mostrar esta canção, como é que vamos construir um universo todo à volta daquilo que esta canção quer dizer. E eu queria mostrar-vos aqui, eu trouxe aqui uns aparelhos para vos mostrar um bocadinho como é que a minha cabeça funciona, porque eu acho que uma das perguntas que mais me fazem é como é que um músico faz canções, como é que se compõe uma canção. E eu, não sabendo música do ponto de vista mais tradicional, ainda é mais abstrato tentar explicar às pessoas como é que funciona a composição de uma canção.
do meu ponto de vista, compor canções tem a ver com observar o mundo e que começou para mim muito cedo com a fotografia. Ter uma máquina fotográfica na mão é como ampliar 10 vezes tudo aquilo que uma pessoa vê à sua volta, porque no fundo é como estar com atenção a todos os movimentos, todas as pessoas, a todo o momento em que uma pessoa vai na rua e está presente num sítio qualquer. O que aconteceu é que essa maneira de olhar para o mundo, acabei por trazê-la um bocadinho para a música e tentar desconstruir o que são as imagens que eu vejo todos os dias, as pessoas, mesmo o facto de estar aqui com vocês, tudo é possível transformar numa canção. E para vos mostrar um bocadinho como é que funciona esse processo, eu tenho aqui uma máquina que é uma máquina que faz loops. E uma máquina que faz loops, no fundo... Acho que já está. Isto funciona? Não. Uma máquina que faz loops é uma máquina que pega numa ideia muito simples e que a faz dar uma volta a um loop e depois repete quantas vezes nós quisermos. Eu dou um exemplo. 1, 2, 1, 2. Por exemplo, se eu disser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ele fica ali 4, indefinidamente a dizer 1, 2, 3, 4 até eu querer. 4. No fundo, eu trouxe esta máquina porque não é muito diferente da minha forma de compor. E vou-vos contar uma história sobre esta canção que eu fiz há alguns anos. Porquê é que eu a fiz? Eu morei em Santos, aqui em Lisboa, durante muitos anos. É uma zona de bares aqui de Lisboa. E eu não sou muito de ir a bares, nem sair muito à noite. Não é muito o meu perfil. E eu morava num andar alto, no quinto andar, e tinha uma varanda. E eu passava muito tempo na minha varanda, especialmente à noite, sentava-me lá e ficava a observar as pessoas a subir e a descer. A maior parte das pessoas iam para bares ou vinham de bares. E uma das coisas que era mais frequente era as pessoas beberem demais e depois irem muito tortas, às vezes sozinhas, muitas vezes sozinhas, a descer ou a subir a rua. E eu ficava a observá-las, às vezes a pensar se precisavam de ajuda, se ia correr tudo bem, se iam conseguir chegar até ao final da rua. E uma das vezes que estava a olhar para estas pessoas, pensei, eu acho que isto podia ser uma canção. Como é que eu podia transformar isto numa canção? O que é que aconteceu a esta pessoa? Porquê é que uma pessoa está sozinha na noite? Porquê é que foi a um bar? Como é que isto se pode traduzir numa canção? E houve várias coisas que me ocorreram enquanto estava a olhar para elas, e uma das coisas que me ocorreu logo é uma espécie de uma aflição, como se estas pessoas tivessem uma aflição qualquer que eu não soubesse muito bem explicar. E essa aflição, do meu ponto de vista, surgiu logo com um ritmo. A ideia do ritmo para uma aflição seria algo, por exemplo, seria... Parece um comboio, não é? Vamos acrescentar umas palmas. Este é o que eu vejo, a pessoa a descer pela rua fora, já meio um pouco embriagada, e eu penso, como é que isto podia ser uma canção? E a primeira coisa que me ocorreu é que estas pessoas não estão num tempo, estão numa espécie de contratempo, porque nunca conseguem andar muito bem, não conseguem fazer os passos um a seguir ao outro. Então eu pensei, tem que arranjar uma melodia qualquer que se dê a sensação que a pessoa não está muito bem, que está meio perdida. Então eu tentei procurar qualquer coisa que fosse em contratempo. Uma coisa simples. Ficou assim. Abro os olhos, são 6 da tarde de um dia que já passou. Acordei dentro de um corpo dormente, tão igual ao que se deitou. Hoje eu não sou transparente, tão ausente, já esqueci tudo o que lembrei. Hoje eu não sou quase nada, alma apagada, e tenho tanto que ainda
Saio de casa, passo apressado, mas não sei bem para onde vou. Sigo a calçada, mas está desfocada, tanta gente que aqui já passou. Hoje eu não sou quase morto, controlo remoto, sou boneca à tua mercê. Hoje eu não sou de joelhos, bola de espelhos, dá-me luz, mas nunca me vê. Hoje eu não sou, hoje eu não estou, sou um fantasma de um desejo, sou só uma boca sem o teu beijo. Hoje eu não sou, hoje eu não estou, sou uma chaga sempre aberta e o teu abraço só aperta onde eu não sou. E depois de ter percebido isto e ter feito esta parte da canção, depois a canção acaba por se repetir de alguma forma e a certa altura eu imaginei esta pessoa como se de um fundo, de uma espécie de um desespero, pudesse cantar uma cantilena só para si no final da noite. E o que surgiu foi algo quase meio como um coro alentejano que diz assim: onde estás? No escuro eu não te vejo. Tudo me faz lembrar de ti, mas não te tenho. Onde estás? No escuro eu não te vejo. Tudo me faz lembrar de ti, mas não te tenho. Onde estás? No escuro eu não te vejo. Tudo me faz lembrar de ti, mas não te tenho. Onde estás? No escuro eu não te vejo. Tudo me faz lembrar de ti, mas não te tenho. Onde estás? No escuro eu não te vejo. Onde estás? No escuro eu não te vejo. Tudo me faz lembrar de ti, mas não te tenho. Obrigado. No fundo, é para mostrar que a música não é necessariamente um conjunto de acordes. Eu, na realidade, para vos ser muito sincero, não faço a mais pequena ideia de metade dos acordes que eu toco. Às vezes são os meus músicos que me dizem este é esse acorde, este é aquele acorde. Eu recordo na altura, passado um bocado já não sei, e é muito frequente no palco perguntar aos meus músicos em que tom é, porque já me esqueci, porque não sei. Porque na realidade a forma como eu olho para a música não é necessariamente um conjunto de acordes, mas mais um conjunto de situações, um conjunto de sensações. E eu acho que aquilo que faz ligar as canções às pessoas e a razão pela qual as pessoas gostam de canções tem a ver com a maneira como as canções se colam à sua vida. E a forma, eu acho, mais simples das canções se colarem à sua vida é terem também alguma coisa de genuíno que vem da pessoa que a escreve. Às vezes é uma coisa alegre, às vezes é uma coisa triste, às vezes é uma coisa muito passageira. E eu sinto, através do meu percurso e da forma como eu cresci dentro da música, para mim, a música é acerca de um pormenor que raramente se fala. Uma coisa que acontece, uma coisa pequenina, uma conversa entre duas pessoas, depois alguém diz alguma coisa que nos faz sentir alguma coisa estranha cá dentro, mais forte. E eu julgo que aquilo que a música o que faz é eternizar um bocadinho essa... Para já catalogar esse sentimento, que às vezes não é fácil de perceber o que é. E depois de o eternizar um bocadinho, de poder voltar a ele quantas vezes uma pessoa quiser. E daí, uma das frases que mais se ouve quando se é músico durante muito tempo, é as pessoas falarem sobre o que é que as canções significam para elas. Isso é uma coisa que eu aprendi
ao longo da minha vida de músico é nunca dizer a minha versão dos factos. Ou seja, nunca dizer sobre o que é efetivamente a canção. Porque a maior parte das pessoas tem, obviamente, outra interpretação diferente da canção. E digo-vos o que aconteceu uma vez com uma das canções que fiz no primeiro álbum de Challenge 4, que era uma música chamada Angel Song, e que o refrão dizia: I guess I was trying to keep me alive, but once I was dead, there was nothing to do beside picking me up, lying me down, waiting for some angel to wake me and say to me, hello. Eu fiz esta música quando tinha cerca de 18 anos. Foi logo quando eu comecei a aprender a tocar guitarra. Foi uma das primeiras canções que eu fiz em inglês, porque todas as canções que eu gostava na altura eram em inglês. Eu nunca pensei na minha vida sequer editar as canções, por isso eu fazia as canções, no fundo, para imitar os meus ídolos, como toda a gente começa. E depois acabou por ser uma parte muito forte do meu trabalho, as canções feitas em inglês. Depois fiz em inglês, fiz em português, até já canções em francês fiz, mas gosto de navegar por todas essas línguas e por todas essas abordagens. Esta canção especificamente, eu fiz esta canção, posso partilhar aqui com vocês, por causa de uma ex-namorada que eu tive, que não correspondia ao meu amor. Como qualquer canção de um miúdo de 18 anos é acerca de uma ex-namorada, não é? Vocês sabem, têm essa idade, sabem como é. E eu fiz esta canção a pensar nessa rapariga especificamente. Quando a canção foi editada, e reparem que ela foi editada 7 anos depois de eu a ter feito, eu uma vez recebi uma carta, passado 8 meses, talvez, um ano do disco ter sido editado, de uma senhora que era uma mãe de um miúdo de 8 anos e que disse-me que o miúdo tinha tido um acidente e que tinha ficado em coma. E que a nossa banda, o Challenge 4, era a banda preferida do miúdo. E que ela punha o nosso disco todos os dias a tocar ao lado dele, baixinho, no hospital, com a ideia de que ele pudesse acordar. E ele acordou durante esta canção, durante a canção que se chama Angel Song. E a senhora disse na altura que achava que tinha sido a canção que tinha acordado o filho. Eu não acho que foi uma coincidência. Mas na realidade, a história, ela dizia-me que a história, de repente, dessa canção tinha a ver com esse facto. Ora, isso era uma coisa que, da minha ingenuidade dos 18 anos, era uma coisa que nunca me poderia ocorrer, que as canções podiam ter, de facto, o poder de ser associadas a coisas absolutamente inacreditáveis e históricas. E desde que ela me escreveu esta carta, eu pensei, nunca mais conto a história da minha namorada. Porque a minha história da minha namorada não tem nada a ver com esta canção. Aliás, eu acho que nenhuma história que eu possa contar sobre as canções poderiam juntar-se àquilo que as pessoas acham que efetivamente são as canções. Esta canção que eu vou aqui mostrar foi feita também com uma máquina destas. É uma das canções que eu mais gosto de tocar. Uma canção feita em inglês. Eu, na altura, quando fiz esta canção, para terem uma ideia, a canção era muito triste. A canção era acerca da confusão que pode existir entre aquilo que se passa no nosso coração e que se passa na nossa cabeça, e vocês têm idade suficiente para perceber também o que é que isso quer dizer. No fundo, quando o coração diz uma coisa e a cabeça diz outra. Então eu tinha feito uma maquete, tinha no telefone uma maquete que era uma coisa muito triste e que dizia Oh my heart, get out of my head, my head, get out of my heart. Uma tradução rápida: coração, deixa em paz a minha cabeça, cabeça, deixa em paz o meu coração. E era uma canção muito triste. E eu pensei assim, que tristeza fazer sempre canções tristes, é muito triste, não é? Não queria. E resolvi fazer, em vez de fazer uma canção a dizer o que a letra dizia, ir nesse tom, tentei contrariar esse tom, e acabou por ser uma das minhas canções mais festivas. Na altura fui ao Japão para fazer este vídeo porque queria muito que a música tivesse essa sensação de descoberta, tal como as imagens, eu num país que nunca tinha ido, e andar pelo meio do país a descobrir coisas novas, e acabei por fazer uma canção que acabou por ser extremamente popular pela boa energia que traz, apesar de ter começado com uma balada extremamente triste. Mas depois veio mais para aqui.
stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my heart, stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my heart, stay. Comes a brand new day. Here I go back in the game. Back to the beat of the drum to find someone to play it with me. Oh, I wanna take this slow, but you know how this goes. When you walked in the room, my heart went boom, my head said oh, and now I took my nights just dreaming of you. Oh, I call you Romeo if you play my Capulet. Sunlight, it burns my heart while my head is a tornado. Wanna ride the devil inside, but I can't let go of my halo. My heart, stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my heart, stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my. Now here I go again. Better get my head in the game. Back to the comes and goes, the yes and no's, the ticky. Oh, deep down, you know, a young heart still goes. I'm getting a submarine, a reviving machine goes ring-a-ding. And now I spend my nights just dreaming of you. Well, I'll show you Romeo. Will you play my Capulet? Sunlight, it burns my heart while my head is a tornado. Wanna ride the devil inside, but I can't let go of my halo. My heart, stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my heart, stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my heart, stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my heart, stay out of my head. My head, get out of my heart. Oh, my heart, stay out of my head. My head, my head, oh, my head, out of my heart. Out of my heart, my heart, my heart, stay out of my head. My head, oh, my head, stay out of my heart. My heart, my heart, stay out of my head. My head, oh, my head, stay out of my heart. My heart, my heart, stay out of my head. My head, oh, my head, out of my heart. My oh, my heart. Obrigado.